Bom dia, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Grata a Deus, por mais uma aula, segunda aula do terceiro trimestre de 2020, lição que tem como título um chamado de um líder. Esta é a lição que nós estamos estudando, que é a lição do trimestre passado dos jovens. Vamos lá iniciar essa aula. O texto do dia, que seria o texto áureo na lição de adultos, diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Este versículo está em Josué, capítulo 1, versículo 9. E a verdade prática diz: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates, as afrontas, as adversidades. Vamos lá à introdução dessa lição, que diz assim: Os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Nesta lição, veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então, ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés. Que tarefa difícil! A coragem e determinação para conduzir o povo já fazia parte da personalidade e do caráter de Josué, mas alguém precisava pô-las à prova, e esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza de seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e garantir seu povo rumo à terra prometida. Aleluia! Essa introdução nos diz algo muito importante, porque se a gente for pesquisar o que significa a palavra líder, Líder significa que é a pessoa que possui autoridade e poder para comandar os demais, ou seja, é aquela pessoa que vai exercer influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém, de uma comunidade, de uma congregação. É ele que vai influenciar os passos daquela pessoa. E um líder, ele precisa ter alguns atributos, algumas características bem específicas. Então aqui, quando o Moisés morreu, Moisés já vinha preparando Josué, porque Josué, ele, quando saiu do Egito, ele já tinha 40 anos. E ele viveu ali no meio do povo egípcio, e tudo indica que Moisés, ele foi treinado no exército do Egito. Ou seja, isso significa que Deus, ele prepara aquele a quem ele chama para ser líder, Ele vai fazendo com que a vida daquela pessoa tome determinados rumos que lá na frente o Senhor vai utilizar tudo aquilo que ele aprendeu, Quando é uma pessoa que vem do mundo, Mas lá no mundo ele teve uma preparação, Ele muitas vezes cursou uma faculdade, Teve uma preparação no trabalho, passou por momentos que ele precisou tomar decisões. Então o Senhor, ele faz toda essa preparação, As coisas que se aprende quando se estava fora da igreja também tem um propósito, E assim foi com Josué. Então vamos lá. E assim, aqui diz na introdução também, que o próprio Deus provou a coragem e a determinação de Josué quando deu aquelas tarefas tão difíceis, para ele conquistar Canaã. Vamos ao tópico 1. Um novo tempo. O subitem 1 diz assim: Moisés morreu. Josué, por muito tempo, serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim.
A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. O tempo de caminhada pelo deserto, período em que se colhia diariamente o maná e em que se contava com a presença da nuvem e da coluna de fogo, né? Uma para dar sombra ao povo e proteger do sol causticante, e a coluna de fogo que aquecia e alumiava as noites frias no deserto. Havia chegado ao fim. Descontinuava-se a chegada de um novo tempo, aliás, descortinava-se a chegada de um novo tempo de conquista. Aleluia. Quando o povo estava no deserto, sob a direção, sob a liderança de Moisés, né, nós sabemos que o Senhor de dia, ele mandava uma nuvem que protegia aquele povo do sol, né? Do sol forte. À noite ele mandava uma coluna de fogo para proteger do frio. E todos os dias caía do céu o maná. Ou seja, aquele povo ele estava acostumado a simplesmente receber, né? Receber os milagres de Deus todos os dias. Mas com a morte de Moisés, isso mudou, né? Aquele povo ali, eles teriam que mudar de atitude. E eles passariam a conquistar tudo aquilo que eles precisavam para sobreviver. Vamos lá ao subtópico 2. Assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois agora, né, deu uma ordem a Josué: levanta-te, Josué. Esse era um momento singular na vida de Josué. Um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem, né, dispar, ou seja, levanta-te. Uma ordem que não tinha como ele questionar nada, né? Levanta-te, Josué, né? Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal, né? Que é o tempo kairos, o tempo certo, né? Para realizar a sua obra. Lembrando que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Isso é muito profundo, porque o Senhor, ele analisa a cada um, não é? Vocês lembram de Davi? Davi foi preparado nos campos, cuidando das ovelhas dos rebanhos do seu pai. Davi ali enfrentou urso, né? Enfrentou leão. Davi dava vida pelas ovelhas, né? E o Senhor, ele nos diz aqui, esta manhã, que para ele colocar alguém em lugares estratégicos, essa pessoa ela tem que ser uma pessoa comprometida. Ela tem que ser uma pessoa que assuma, né, aquilo que o Senhor vai colocar em suas mãos. Primeiramente, confiando nele inteiramente e obedecendo. A gente vê aqui bem claro, vou ler de novo essa passagem. Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo criticou. Ou seja, Josué nunca se levantou contra a liderança de Moisés. Moisés podia contar inteiramente com Josué. Quando Moisés dizia: Josué, meu servo, nós vamos fazer assim, né? Josué, ele acompanhava. Moisés, ele acompanhou Moisés ali naquela questão da entrega das leis, né? Moisés também tem uma passagem que Moisés chegou a orientar a Josué que não impedisse os anciões de profetizar, né? Então, Josué, ele era uma pessoa obediente ao seu líder, né? E quem é obediente ao seu líder, consequentemente, é obediente a Deus. Então, são essas pessoas que o Senhor busca para ser líder, né? Para dar uma liderança. Pessoas obedientes, pessoas determinadas, pessoas que confiam no Senhor inteiramente. Então, você quer ser líder de alguma coisa, quer ocupar um cargo,
na obra do Senhor, seja obediente aos seus líderes, seja quer seja o seu pastor, o seu coordenador, aquele que está acima de você. A gente deve liderança, a gente deve estar, nós estamos submissos, ou seja, nós temos uma missão conjunta, né? O fato de ser submisso, como a gente já aprendeu, não é ser capacho. Submisso é estar ali junto, apoiando, acreditando naquilo que está sendo feito. Não é porque todo líder, antes de ele passar algo, ele recebe uma ordenança de Deus, né? Um pastor jamais ele vai separar alguém ao diaconato, ao presbitério, a uma coordenação, sem que Deus tenha falado antes. Ou seja, ali tem o aval de Deus. Então, cabe a nós que estamos embaixo, né, dessa liderança, sermos obedientes. Então, o Senhor, ele nos analisa em tudo. Jamais Deus vai pegar uma pessoa que seja desobediente para colocar à frente de uma liderança. Porque Deus, ele é um Deus de princípio. Deus jamais irá contra um princípio seu para agradar a quem quer que seja. E um homem, quando ele coloca alguém que não está sob a orientação de Deus, né, a obra sofre, o ministério sofre, aquele departamento não prospera. Por quê? Porque não foi algo que foi na direção do Senhor. Amém. O subitem 3 diz assim: tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa este Jordão, tu e todo este povo. Está lá em Josué 1:2. Josué tinha de entrar na terra prometida juntamente com o seu povo. Não havia mais rodeios pelo deserto. Era hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significa o rompimento com o imobilismo. Ou seja, aquelas pessoas estavam paradas, estavam imóveis. E Deus disse: agora não. Agora vocês vão sair desse estado inerte e vocês vão avançar. Aleluia, glória a Deus. É tempo de avançar, não é tempo de parar. Não é tempo de estar confortável em casa, só esperando que Jesus faça. O Senhor, ele deu uma ordem a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, atravessa esse Jordão, Josué, juntamente com este povo. Se você está aí, parado, esperando Deus mandar, o tempo do maná já acabou, minhas irmãs. É tempo de conquistar. É tempo de conquistar. Sai dessa inerte, né? Deixa de criticar e avança. Busca o crescimento junto a Deus. É isso que o Senhor quer de nós. É tempo de buscar, é tempo de cavar o poço. É tempo de buscar a face do Mestre, é tempo de obediência. Obediência às orientações que o Senhor nos tem dado. Então, deixa de estar parado, sai dessa inerte, sai deste imobilismo. O que é que está te prendendo? Em nome de Jesus, eu profetizo agora que toda corrente, todo cadeado, toda algema seja quebrada agora na autoridade do nome de Jesus. E você que estava aí paralisada, sem saber o que fazer, o Senhor te diz esta manhã: levanta-te, tem bom ânimo, busca a minha face. Ora, se consagra, me busca. Toma uma atitude, minha irmã. Toma uma atitude, é isso que Deus está esperando de nós, amém? Josué tinha que entrar naquela terra e para isso ele tinha que passar pelo Jordão. E Deus não mudou, ele é o mesmo. Ele ainda abre Jordão para eu e você passar. Então, tem bom ânimo, amém? Então aqui ele faz uma reflexão. Por que Josué somente assumiu a liderança após a morte de Moisés? Moisés não poderia ter permanecido vivo? O que é que eu entendo aqui nesta pergunta? Que para tudo há um tempo. O Senhor, ele vai exaltar aqueles que ele chama no tempo certo, não é? Moisés, se eu não me engano, ele viveu
120 anos, né? Sem sentir cansaço, sem sentir fadiga. Mas chegou o tempo, a promessa de Deus na vida de Moisés era até ele chegar naquela terra. Moisés, ele avistou a terra, né? Mas ele não adentrou a terra. A conquista da terra ficou por conta de Josué, mas a promessa de Deus na vida de Moisés se cumpriu. Então se cumpriu, acabou aquele ciclo, o Senhor guardou Moisés e colocou Josué como líder daquele povo. Deus sempre tem um plano e ele nunca erra. Quando o fruto está maduro, deve ser colhido. Aleluia, e nós temos visto, né? Muitos frutos maduros sendo colhidos, independente de idade. Porque o Senhor, ele sabe aquele que está pronto. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, um adolescente, um idoso, um adulto, né? O Senhor, quando ele prepara, ele já guarda ali para que não viva o dia mau, né? Para quando o dia mau chegar, aquela pessoa já está guardada. Aleluia. Vamos para o tópico 2. Conselhos para a conquista. O primeiro conselho é: não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo, ou seja, o povo que murmurava e o povo que apoiava Moisés. O Senhor não desprezou nenhum, não é? O Senhor disse: passa com todos, Moisés, porque eu vou tratar com todos nessa caminhada. É algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida. Ou seja, o Senhor, quando ele cuidava daquele povo, ele mandava o maná, ele mandava a nuvem, ele mandava a coluna. Aqueles que foram desobedientes, eles não entraram na terra. Já que com Josué, o Senhor, como Josué ia conquistar a terra, o Josué ia precisar de todos. Então Deus disse: não despreza ninguém. Todos são úteis na caminhada. Só que a gente vai aprendendo a lidar com cada um. A gente vai conhecendo e dizendo: esse aqui eu tenho que conduzir assim, esse aqui eu tenho que conduzir por aqui. O Senhor vai dando a sabedoria. Então, o Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independente de qualquer contingência, à terra prometida aos patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas, como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra da promessa. O Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois eles nos conhecem muito antes do nosso nascimento, como diz lá em Salmos 139, do 1 ao 4 e ao 16. A sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal circunstância. Esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós, não produzia frutos comestíveis. Sua sombra não era grande, mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para se manifestar ao seu servo Moisés, talvez para demonstrar que mesmo sem as melhores qualidades, poderia fazer um grande milagre através de seres vivos imperfeitos, como era a sarça, né? Aqui ele faz uma comparação. A sarça, ela não dava frutos, ela era cheia de nós, ela não dava sombra. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor disse: com ela você vai aprender algo. A mesma coisa na nossa caminhada. Tem pessoas que não geram bons frutos, não têm uma sombra, né? Estão cheios de carrapichos ainda, mas o Senhor, ele diz: não despreze, porque com ele você vai aprender algo, né? Podemos comparar ao joio que está dentro da casa do Senhor, né? Pessoas que tentam travar a obra de Deus o tempo todo, mas que a gente não pode tirar, porque o joio o Senhor só vai tirar naquele grande dia. O Senhor vai separar o trigo e o joio.
né? O joio vai para o fogo, vai ser queimado, né? Mas o Senhor, ele dá uma oportunidade do joio mudar, né? Daqueles que não estão dando frutos bons, de reverem seus conceitos e procurarem mudar, né? Se perguntarem ao Senhor, Senhor, onde eu estou errando, o Senhor vai dizer, né? E ele vai se consertando. Por isso que o Senhor, ele não despreza ninguém. E ele nos orienta a não desprezar, mas a admoestar essas pessoas para que elas, né, aprendendo, né, e com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo, se convençam, né, do erro, do pecado e se voltem ao Senhor. Por isso que o Senhor, ele não despreza ninguém e nós também não devemos desprezar ninguém. Amém? Diga-se, porém, que a imperfeição da sarça poderia ser sentida pelos homens, habitualmente críticos, ou seja, aos olhos de alguém que está vendo com os olhos carnais, não veria nada de bom ali naquela sarça. Mas quem olha com os olhos espirituais, né, com a sabedoria que vem do alto, diz, não, ali tem alguma coisa, eu vou garimpar, né? Vou garimpar porque dali pode surgir um grande diamante. Amém? Os quais esperavam dela algo mais importante para o consumo. Entretanto, as características pouco exuberantes daquela humilde planta eram suficientes para o Senhor usá-la gloriosamente naquele instante histórico. Aleluia. Outra condição, né? Outra coisa para ser um bom líder. Não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés, está lá também no primeiro capítulo de Josué. Como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Tudo isso está no capítulo 1 de Josué. É impressionante como há pessoas que, por ingratidão ou receio quanto a serem questionados ou comparados em sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo, acerca disso, mencionou que nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. Essa passagem está lá em 1 Coríntios 3,7. Josué deveria conduzir seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas algo que começou séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, pelo mesmo motivo. Deus, quando falou com Moisés na sarça, apresentou-se como sendo o Deus dos seus antepassados, né? O Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. O que é que ele quer dizer aqui? Nós tivemos agora, vou pegar um exemplo bem claro. Nós mudamos de pastor, a igreja tem um novo pastor. Saiu o pastor Geraldo, entrou o pastor Jebinael. Mas o pastor Jebinael, na posse dele, ele inclusive enfatizou isso. Ele não desprezou nada que os outros pastores fizeram. Ele está sempre trazendo a memória, né? O pastor Geraldo, ele tinha uma visão bem diferente, né? O pastor Geraldo, inclusive, proibiu essa questão de estar fazendo determinados eventos, não é? Porque ele viu a direção que Deus deu a ele foi aquela ali, né? E esse pastor, ele também não tem desprezado, não é isso? O Senhor, quando disse a Josué assim, Josué, atenta ao meu servo Moisés, a maneira que ele fazia, né? Nós temos aí nosso saudoso pastor Jairo Clementino, não é? Que deixou um legado imenso. E volta e meia, quando eu entro no site lá da AD Oficial, né? As pessoas estão lembrando dele, do legado dele. Recentemente, teve uma sala lá, um estúdio, que foi reinaugurado
com o nome do pastor Jairo Clementino, né? Foi uma maneira de homenagear, ou seja, ele deixou todo um legado. Então, o Senhor, ele diz, não esqueçam, tudo que os líderes fazem de bom não devem ser esquecido. As falhas também, porque nós aprendemos com as falhas, né? Mas ele diz, não esqueça. Então, ele disse a Josué, não esqueça de Moisés, né? Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, né? Faça conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, né? O Senhor disse, não despreze. O que Moisés fez deve permanecer. Amém? O 3 ele diz assim, viva, pregue e medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué 1, 7 e 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Observe, o primeiro, seja fiel. Ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica, sem dela se desviar. O segundo, fale a respeito da lei. Ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. E por último, prepare-se. Quando o Senhor ordena a Josué a meditar no livro santo diuturnamente, ou seja, de dia e de noite, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Este conselho, né, não menos importante que os outros, mas o Senhor diz assim, medita no livro da minha lei, de dia e de noite, porque se fizeres isso, tu irás prosperar, né? E o teu caminho conduzirás prudentemente. Ou seja, o nosso manual. Meditar neste dia aqui, tá apagadinho. Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia de estudo para casais. Deixa eu ver aqui se eu tenho a capinha dela aqui, ó. Bíblia de estudo para casais. Eu ganhei isso aqui no meu aniversário. Essa Bíblia minha é muito útil, né? Ela tem conselhos para o casamento, para uma vida, um relacionamento feliz. Então, assim, a Bíblia, ela nos instrui. E se nós andarmos pautadas nela, né? Nós nos conduziremos de maneira prudentes e sábia, né? Tudo que está aqui nela, se nós meditarmos de dia e de noite, como o Senhor deu a ordem ali a Josué e nos dá também, nós seremos prósperos. Esses 3 princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles derivam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã. E nas nossas vidas não é diferente, né? Se seguirmos esses 3 conselhos que o Senhor nos dá aqui, seja fiel, né? O segundo, fale a respeito da lei. E o terceiro, prepare-se quando o Senhor ordena a Josué a meditar no livro. Então, nós temos que ser fiéis. Nós devemos falar a respeito da lei do Senhor e nós devemos meditar nela de dia e de noite. Se seguirmos esses 3 conselhos do Senhor, consequentemente, obteremos sucesso na nossa vida, na nossa jornada aqui nessa terra. Vamos refletir aqui. Deus disse que todo homem é como a erva, e sua glória como a flor do campo, que logo são esquecidos. Sendo assim, por qual motivo Moisés não deveria ser esquecido? Embora a vida dos homens, bem como a repercussão de suas obras, tenham curta duração, o povo de Deus deve cultivar a memória daqueles que deixaram sua contribuição para o reino de Deus, né? Que a gente não esqueça, né, dos bons homens de Deus, né, dos homens de Deus que passaram nas nossas vidas e que nós não deixemos de aprender com eles. Vamos ao tópico 3. Reconhecimento, compromisso e promessas. Reconheça o seu chamado. Aleluia. Não te mandei eu? Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado de líder. Ou seja, Deus desejava que Josué tomasse posse
do seu chamado. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto, quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus. Ora, o diabo quis suscitar dúvida até no Salvador. Isso é importantíssimo. Quando Deus coloca algo em nossas mãos, vou pegar o meu exemplo aqui. Deus comissionou a minha irmã Genilda como professora dessa sala. Então, cabe a nós duas estarmos convictas do que Deus colocou em nossas mãos, não é? Que é ensinar a sua palavra. Nós não podemos, nem eu nem ela, titubear, né? Ter dúvida que isso aqui é o chamado de Deus nas nossas vidas e que nós devemos nos dedicar de corpo, alma e espírito a ministrar essas lições, porque aqui, minha irmã, minhas irmãs, não é só ensinar. Não se trata de uma simples lição. Se trata de uma ministração vindo diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. Então, nós devemos estar convictas, porque se nós duvidarmos, lembram do joio que eu falei agora há pouco? O joio vai vir, que o joio representa o próprio inimigo, como aqui nessa passagem de Mateus 4, quando Jesus foi tentado. E o joio vai dizer, e ela é professora nada, sabe nem dar aula, nem se prepara, não sabe ministrar, e começa a bombardear. E ali, se nós não estivermos convictas do nosso chamado, né, enquanto professoras da EBD, ali nós vamos ser desestimuladas, tá? Repreendidas, é só uma comparação, né? Ali vai chegar o desestímulo, né? Aí a pessoa passa a desacreditar no chamado e passa a dizer, vou entregar. Porque Deus colocou isso na minha vida. E começa a questionar, começa a murmurar. Então nós temos que ter convicção daquilo que Deus colocou em nossas mãos, né? Para que quando o inimigo venha tentar, né? Nós possamos responder assim como o Senhor Jesus respondeu a ele, dentro da palavra de Deus. Porque o inimigo, como eu disse, o joio está dentro da casa do Senhor. Ele conhece a palavra. Como o inimigo conhece, o joio conhece. E vai ali, ó, dentro da palavra, confrontar. E nós temos que estar alicerçadas nessa palavra, para responder à altura, dentro da palavra também. Para ir admoestando, para que aquele mal caia por terra. Amém? Assim, ao dizer, não tu mandei eu, Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem avalizava aquela empreitada. Ou seja, quando nós temos convicção do chamado, nós cremos, por isso que lá na frente, né, nos anteriores disse assim, o bom líder ele tem que estar confiando em Deus, porque ele sabe, eu sei que não sou eu que faço, a irmã Genilda sabe que não é ela que faz, glória a Deus, mas nós sabemos que o próprio Deus é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos dá autoridade, é Ele quem nos dá sabedoria para prosseguirmos nessa caminhada. Glória a Deus, aleluia. Então, tudo, aquele quem Ele chama, o Senhor, Ele se responsabiliza. Nós temos aqui acreditar, reconhecer o nosso chamado. Seu chamado é para quê? Tia Márcia, Deus colocou na mão da tia Márcia cuidar do perfeito louvor. Eita, que tarefa estreita, né, irmã Márcia? Mas ela, ó, agarrou, ela tem convicção do que Deus colocou na vida dela, para que ela cuidasse daquelas florzinhas lá do perfeito louvor, né? Deus colocou nossa irmã Ana como coordenadora do louvor no Cântico de Vitória. Nossa irmã Ana, ela dá o melhor, ela procura os hinos que têm unção, ela exige da gente lá, vamos minhas irmãs, vocês não estão louvando bem, deem o seu melhor. Então, é isso, agarrar, acreditar no chamado. E é isso que a gente tem que ter convicção, amém?
Vou correr aqui porque falta poucos minutos, senão acaba o tempo do vídeo. O 2, dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te. Ou, em outras palavras, dá o teu máximo, dá o teu melhor. Essa expressão foi repetida 3 vezes nos versículos 6, 7 e 9, né, no capítulo 1 de Josué. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus. Muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e o supérfluo. Deus nos guarde de tal desperdício, ou seja, temos que dar o nosso melhor, né? A gente professor, a gente busca, a gente pesquisa, a gente procura se enriquecer, né? Para passar para vocês da melhor maneira possível. Então, que as coisas quando vierem nos distrair, né? A gente diga, epa, tá repreendido. O meu foco é esse aqui. O meu foco é fazer a minha tarefa da melhor maneira possível. E sejam assim, minhas irmãs, em tudo que vocês forem fazer. Principalmente quando forem fazer para o nosso Deus. Mas dentro da sua casa, faça o seu melhor. No seu trabalho, faça o seu melhor. Na escola, faça o seu melhor. Aqui dentro do grupo, faça o seu melhor. Não é? Porque eu e a irmã Genilda, a gente recebe uma direção de Deus para trabalhar, né? Eu vou aqui agora dar um pequeno cajado. A gente deu uma atividade aqui na classe Ana, né? Pedimos para que cada uma escolhesse uma lição ou falasse sobre a lição de trimestre passado. Nós só tivemos 2 alunas que atenderam a esse chamado, que foram obedientes, que foi a nossa irmã Francisca e a nossa irmã Teresa. Então, minhas irmãs, uma das coisas para o sucesso, a primeira coisa é obedecer. A palavra nos diz que o obedecer, ele é melhor do que o sacrificar. Amém? Então, aquelas que ainda desejarem, ainda está em tempo de fazer, tá certo? O item 3, promessas. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, podemos citar: primeira, prosperidade. O Senhor disse assim a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado.